policial civil, senhor Orcésio. Policial, bom dia para o senhor nos ouve bem? Sim, senhora, doutora. Bom dia. Bom dia, bom dia. Também estamos ouvindo bem o senhor aqui. Policial, nome completo do senhor. Orcésio de Freitas. Certo. O senhor é parente, amigo íntimo ou inimigo do senhor Geraldo Ferreira Chaves, que é o acusado neste processo? Não, senhora. Alguma dessas situações em relação a Adriano Ferreira de Carvalho, Neide Modesto de Oliveira, Newton César dos Santos, Jandir Caetano dos Santos, Nilson Cleider dos Santos ou Nivaldo dos Santos? Não, senhora. Então, o senhor está compromissado nos termos da lei que bem conhece e o senhor pode responder diretamente as perguntas que defesa, Ministério Público, senhoras e senhores jurados e Opa! Pediu ali. Tem um áudio aberto aí. Isso, pode desativar essa sessão aí. Por favor, eu vou solicitar aí o senhor Geraldo que desative o som, porque nós estamos ouvindo aqui no plenário o ambiente aí. Só desativar o som, por favor. Sim, ok. Pronto, vamos ver. Ele tem um problema? Policial, o senhor tem algum problema de prestar o depoimento na presença do acusado? Não, senhora. Tá certo, então eu passo a palavra à defesa. Pode. Para a defesa. César, bom dia. Bom dia. Nós já fizemos essas perguntas aqui em outra ocasião, mas é bom a gente perguntar novamente. César, tem um trecho da denúncia aqui do Ministério Público, ID 9622055324, que fala o seguinte: na apuração do homicídio de uma pessoa chamada Vanderlei Tumiritinga, em julho de 2011, que foi assassinado por equívoco no lugar do seu irmão, porque este teria furtado na fazenda do seu Geraldo Dede, que restou evidenciada a existência de um grupo de fazendeiros que decidia pela vida ou morte de pessoas. Naquela oportunidade, se recorda dos nomes envolvidos no grupo, como sendo Adalberto, Geraldo Dede e Wilson, embora tenha salientado que, em relação ao crime em tela, que se trata da chacina de Tumiritinga, no caso, do que apurou, concluiu pela autoria material apenas de Adalberto. Afirmou que o extermínio dos Caetano pode ser motivado por queima de arquivo ou por furto de armas e gado na fazenda de Adalberto. Expôs que um informante havia apontado Giovanni como autor que teria trazido outros comparsas na região de Belo Horizonte. A pergunta é o seguinte: você investigou a chacina de Tumiritinga? Sim, parte dela, sim. Parte dela. Com relação ao homicídio, a chacina de Tumiritinga, quem foi o responsável pela chacina de Tumiritinga, segundo as suas investigações? As investigações levaram que a organização e a contratação da chacina foi atribuída ao senhor Adalberto. Adalberto é o Beto Vasconcelos, é isso? Sim, senhor. Então, quem contratou e quem foi o mentor todo da chacina teria sido Adalberto. Os levantamentos que eu fiz à época são essas informações que eu obtive. Tá, porque hoje a gente está aqui só por causa da chacina de Tumiritinga. Com relação à participação do réu Geraldo Ferreira Chaves, Geraldo Dede, o que se apurou com relação a essa chacina de participação do senhor Geraldo Ferreira Chaves? Eu não trouxe não trouxe nenhum elemento a respeito do envolvimento dele. Nessa chacina, então, não tem nenhum envolvimento do Geraldo Dede, nenhum elemento que envolva o Geraldo Dede nessa chacina, segundo o senhor. E Orcésio, investigador, tenha trazido, não. Outra pergunta. Conforme decisão Anne Rose do Prado Souza, ID número 96, 21, 98, 5519,
teria sido encontrada na fazenda que pertencia ao senhor Beto Vasconcelos a suposta armas, né? Que foi encontrado umas armas enterradas lá, que essas armas teriam sido usadas nesse quíntuplo homicídio. O senhor lembra dessa apreensão? O senhor teve algum contato com esse Regis? Sim, tinha uma equipe de governador Valadares trabalhando aqui, eles receberam essa informação e foi feita a apreensão dessas armas lá na propriedade de Sodalberto. O senhor se lembra se foi feito algum tipo de exame nessas armas para se comprovar que essas armas foram as mesmas utilizadas nessa chacina? Doutor, assim, eu não me lembro dessa dinâmica, eu acredito que essas armas foram enviadas para o GAECO. Eu não lembro de ter tido acesso a qualquer laudo nesse sentido, não me recordo, mas que eu acredito que elas foram submetidas a exame, sim. Tá, e o senhor se lembra, por acaso, o senhor se lembra se essas armas, ficou claro de que essas armas foram usadas no homicídio? Não, eu não tive. Vamos lá. Nós tivemos a informação, da equipe Valadares teve essa informação que eram essas armas utilizadas no homicídio e nós fizemos a apreensão. Depois, eu não sei se houve algum laudo balístico que comprovou se de fato são as mesmas armas, mas o que motivou a notícia que chegou para a apreensão das armas é que seriam essas as armas utilizadas na chacina. Certo. O senhor chegou a ter contato com o Wander Flávio? Contato sobre dias em que sentido? Antes ou depois da prisão dele? Durante qualquer momento. O senhor teve algum contato com ele? O único contato que eu tive com o Wander Flávio foi quando nós transportamos ele a prestar um depoimento na sede do departamento do 8º Departamento de Polícia lá em Governador Valadares, isso após a prisão. Antes da sua prisão, era comum vê-lo aqui na cidade, porque ele era aqui da região. Certo. O senhor chegou a ver a delação premiada dele, algum depoimento dele? O senhor pesquisou isso, olhou isso nos autos? O senhor chegou a ver algum depoimento dele? Não, senhor. Só tive contato num primeiro depoimento que ele prestou lá nesse 8º Departamento, né? Porque eu fiz a escolta, mas eu não tive acesso aos autos do processo. Não. Certo. O senhor participou do relatório que indiciou essas pessoas que cometeram o crime dessa chacina? O senhor participou disso? Olha, eu participei de uma primeira diligência, que foi diligência de local de crime. Depois, a Delegacia Especializada de Homicídios de Belo Horizonte assumiu as investigações da chacina. Posterior à morte do Adalberto, aí nós, né, eu tive informações quanto à execução e o modus ali, né, da execução. E, posteriormente, eu fiz algumas diligências demandadas, por exemplo, identificar o veículo que foi utilizado no homicídio. Então, eu realizei essas diligências pontuais demandadas, que aí também apontei onde os executores ficaram escondidos, o veículo que eles utilizaram. Então, sim, eu fiz algumas diligências quanto à chacina. A diligência que eu fiz, né, depois da morte do Beto é apontar a Giovanni, né, que consegui apurar que foi Giovanni o executor, e com ele havia mais 2 da região metropolitana de Belo Horizonte, que eu não consegui identificar na época, mas diligências foram realizadas e foram identificadas. E o veículo utilizado no crime também eu consegui identificar qual foi o veículo com base em provas testemunhais e informações obtidas em campo. Qual era o veículo que foi utilizado nesse crime? Foi um VW Fox prata. Volkswagen? O Fox? Volkswagen, Volkswagen. Isso. Só um minuto. Ó César, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Ó César, só para esclarecer, o carro que o senhor conseguiu encontrar e até nos dizer aqui que foi utilizado era um Fox da Volkswagen? Sim, senhor. O senhor tem conhecimento que o senhor Wander Flávio, ao fazer a delação premiada,
ele disse que o carro era um Focus da Ford. Não, não tenho conhecimento. Tá, mas o senhor pode afirmar que com a investigação do senhor, que é a profissão do senhor, que o carro utilizado era um Fox. Era um Fox prata. Perfeito, perfeito. Vou passar para o colega. Ok. Continuando, eu pergunto isso porque é o seguinte: o Vander Flávio, ele chegou a mencionar nomes de outros fazendeiros, como Juraci Cavalcante, Tio Major e outros fazendeiros. Eu pergunto o seguinte: ele inclusive fala que, na colaboração premiada dele, que o Juraci Cavalcante entregou uma quantia de R$15 mil no envelope para o Fernando. Eu pergunto por que o Juraci ele não foi indiciado, ele não foi denunciado, ele não aparece em nada nesse processo. Você sabe me dizer por quê? Não tenho conhecimento. Esse carro, né, voltando à questão do carro, Sim, você já senhor. disse, mas não custa lembrar. Nenhuma dessa diligência que o senhor fez, o senhor ouviu falar qualquer coisa do Geraldo nessa diligência? Não, senhor. Quanto à chacina de Miritinga, não. Tá. Isso aqui eu já perguntei. Segundo o Vander Flávio, teria tido uma reunião, e nessa última reunião, o Geraldo não participou. Segundo ele, quem participou dessa reunião foi o Vantuil Martins, foi o Juraci e o Beto. Cortou o áudio. Ô, Essêncio, vou só reformular. Tá bom. Na delação, o Vander Flávio ele cita quem participou dessa reunião que teve para decidir essa chacina. E o nome do senhor Geraldo, ele não é citado pelo Vander Flávio. O senhor tem conhecimento de quem participou dessa reunião? Não, senhor. Perfeito. O senhor já teve contato com o Geraldo Dede, já? Eu vi o senhor Geraldo, assim, pessoalmente, sem ser investigando, foi apenas uma vez em um depoimento aqui na unidade policial em Conselheiro Pena. Deixa eu te perguntar, o Vander Flávio participou dessa chacina de Itumiritinga, o delator? Doutor, eu acredito que não, porque ele não estava presente na época dos fatos, aqui em Conselheiro Pena. Tá, mas para organizar, porque isso foi organizado antes, a gente sabe que segundo ele mesmo disse, isso começou a ser planejado em julho de 2011 e só aconteceu em fevereiro de 2012. Então, em algum momento, o senhor viu menção ao nome do Vander Flávio para contratar pistoleiro, para buscar pistoleiro? O senhor viu alguma menção sobre isso? Olha, num primeiro momento, nessa vez que nós o levamos até o governador Valadares, eu ouvi, não me lembro se foi por parte dele ou foi da equipe que o interrogava, é que ele havia mencionado que tinha ido com o Beto atrás de uns pistoleiros, que até então ele não tinha dado os nomes do Giovanni e de outros. Então, essa é a primeira informação. Isso foi logo no início, quando teve outros homicídios, do Júnior Toledo, esse pessoal. Agora, quanto à chacina, me lembro que o Beto, acho que ele procurou, na época, o Fernando para localizar o Giovanni, para que o Giovanni fizesse. Eu não me lembro se teve algum diálogo, pelo menos eu não estou conseguindo me lembrar algum diálogo direto, assim, entre Beto e Vander Flávio quanto à chacina. Eu não me lembro de nada nesse sentido, não me lembro. Tá, mas o Beto, ele teve envolvimento com a chacina? Qual foi o papel dele? O Beto Vasconcelos. O Adalberto foi quem procurou os pistoleiros, foi quem os levou até lá, deixou na zona rural, na propriedade do seu Juraci Cavalcante, né? Numa casinha que tem aos fundos na propriedade dele. A propriedade dele é grande, mas essa casa onde ficava lá um lavrador, ela faz fundos com a terra do seu Jandir. O que separa seria um morro. E a estrada deve dar uns 4 ou 5 quilômetros, assim, pela estrada de chegar lá. Mas foi o Adalberto que levou os pistoleiros e deixou lá, nesse local, e falou que eles iriam ficar lá.
e eles ficaram lá analisando e planejando o homicídio até que o executou no dia do fato. Você sabe me dizer o que que motivou essa chacina de Tumiritinga? Então, há informações de que Jandir e seu filho Baiano, eles já realizaram alguns serviços de pistolagem. Mas o que motivou na época dos fatos foi a questão dos furtos, né? Furtos de gado e furto de arma, que Beto, no primeiro momento, tinha atribuído a um terceiro, só que aí depois apurou-se que eram eles próprios, né, que estariam praticando esses furtos lá deles, lá eram confrontantes de terra e estavam fazendo esses furtos de gado e também furtou algumas armas dele lá, Furtou essas armas de quem? Do Beto? do Adalberto. Certo. Então, a motivação por esse crime, segundo a investigação, teria sido o furto de arma e furto de gado do Beto. Do Beto. As vítimas furtaram o Beto. Doutor, repita, por favor. As vítimas furtaram o Beto, o Baiano, o Jandir. Isso. Certo. Além dessa motivação, teve outra motivação que vocês apuraram no processo? Não me recordo. As informações que eu tenho, né, que chegou a mim à época dos fatos não, a época da segunda, depois da morte do Beto, que seriam essa motivação. Certo. Eu não sei assim, o que se concluiu no bojo do inquérito, da investigação do Ministério Público. Certo? Tá. Só um minuto. Ô Césio, só para pegar um gancho na sua resposta, que você já trouxe a informação para nós, esse Beto que a gente tanto fala aqui, o Adalberto Vasconcelos, ele hoje está vivo, está morto? Qual que é a situação dele hoje? Está morto. Ele morreu de morte natural? Ele morreu de morte natural? Foi homicídio? Foi acidente? Homicídio. Foi assassinado em 2015. Perfeito. Depois da morte das vítimas aqui, da chacina. Justamente, isso mesmo. Perfeito. Lá na chacina, foram quantas vítimas? Na chacina? Sim. Tem que contar aqui, só um minuto. Foram 5 vítimas fatais e uma vítima tentada. Certo. Essa vítima tentada, que é a que ficou viva, ela tem algum parentesco com as que morreram? Sim, é filho do seu Jandir e irmão do Baiano e do Vaguinho. Ele é filho de uma das vítimas e irmão de mais 2 vítimas? Sim, senhor. Perfeito. E qual o nome desse que ficou vivo? Newton César. Perfeito. O Newton César chegou ao conhecimento do senhor se ele tem envolvimento direto na morte do Adalberto Vasconcelos, do Beto? Não me lembro de ter essa informação, não. O senhor não tem esse conhecimento. Se ele teve algum envolvimento como forma de vingança após a morte de sua família? Na verdade, eu não consigo me lembrar. Eu não posso afirmar para o senhor assim, se teve ou não teve. Eu não consigo me lembrar desse processo. Perfeito, sem problema. Vou devolver a palavra ao colega. Ok. Continuando aqui sobre a morte do Adalberto. O Wander Flávio teve participação na morte do Adalberto, o delator? Sim, as informações que eu levantei à época dos fatos, ele foi quem organizou para que ocorresse a morte do Adalberto. E ele foi condenado por isso? Sim, senhor. Sabe quantos anos? Não lembro. Além disso, o Wander Flávio, ele tinha outro papel na organização criminosa, por exemplo, questão de banco, financeira, porque eles tinham todo o envolvimento com o banco. O Wander Flávio tinha algum acesso a banco? Você sabe me informar isso? Eu não lembro o grau de acesso que ele tinha, até porque tudo, tudo mesmo tinha que passar pelo Adalberto. Adalberto é que mantinha o controle dessas questões. Se Wander Flávio tentasse fazer alguma coisa sem a anuência do Adalberto, ele não iria gostar, né? Eles iriam entrar em atrito.
Então, Certo. assim, eu não sei te falar o grau de influência que ele tinha, mas que ele tinha acesso através do Adalberto. O Adalberto, quando ele não autorizava que alguém passava por cima da sua autoridade, qual que era a atitude dele, geralmente? Ele ameaçava e, dependendo do grau de insatisfação, ele, e dependendo do prejuízo ou o transtorno que lhe trouxesse, ele iria mandar matar. Certo. O senhor pode afirmar, então, que o Adalberto exercia a função de chefe dessa organização criminosa? Hum, Eu não, eu não tenho condições de afirmar que ele era chefe da organização criminosa. Eu tenho condições de dizer que aqui em Conselheiro Pena, ele possuía uma influência muito grande e ele era temido, tanto nas instituições financeiras quanto em vários órgãos públicos da cidade. Todo mundo tinha medo do que ele poderia fazer em relação ao seu poder aqui em Conselheiro Pena, porque ele tinha terras aqui. O Sim, Adalberto era temido aí em Conselheiro Pena, então? sim, senhor. Ele tinha acesso à delegacia, tinha acesso a banco, fórum, alguma coisa assim? Segundo informações, ele tinha acesso a esses lugares, sim. Embora eu nunca tenha o visto aqui na delegacia, desde quando eu comecei a trabalhar. Mas as informações dão conta que ele tinha informações privilegiadas em todos os órgãos da cidade. Tudo isso que nós estamos dizendo aqui, nós estamos falando do Beto Vasconcelos. Sim, E senhor. Geraldo não participou de nada disso aí em Conselheiro Pena, não tinha acesso a nada disso. Não, nós somos. Tá. Eu não tenho condições de dizer da influência do senhor Geraldo aqui em Conselheiro Pena, não. Mas o senhor já ouviu falar alguma coisa a respeito disso aí, da influência dele aí? Porque ele não tinha vínculo em Conselheiro Pena. Geraldo, as suas propriedades, o seu vínculo era na cidade de Tumiritinga e Itaiomi, Capitão Andrade. Então, aqui em Conselheiro Pena, ele não tinha, pelo menos não há informações de que ele transigia por aqui. Certo. O senhor, nessa investigação aí, teve uma parte da delação do Vander Flávio, que ele fala o seguinte, que o Vaguinho teria furtado as armas, porque ele descobriu que as armas foram vendidas para o Vaguinho. E outra questão, que ele fala da motivação. O Vaguinho tinha uma propriedade que ficava entre a propriedade do Vantuil e do Beto. E segundo o Vander Flávio, essa propriedade é que abastecia as outras propriedades com água. Então, eles tinham muito interesse nessa propriedade. E que uma das motivações seria a morte da família, inclusive do Vaguinho, para que eles pudessem ter acesso a essa propriedade. O senhor ficou sabendo disso nessa delação? O senhor viu isso? O senhor tentou investigar essa parte da delação? Não, eu não tive essa informação e nem foi passada nenhuma ordem para apurar ou diligenciar nesse sentido aí, a respeito dessa informação. Só César, já pegando um gancho nessa mesma pergunta, chegou ao conhecimento do senhor se o indivíduo de nome Vinícius, após a morte, após a chacina, adquiriu a propriedade da viúva, que é justamente essa propriedade onde tem essa água? Eu sei que ele adquiriu a propriedade, mas no contexto, assim, eu não sei o tamanho dessa propriedade, se é ela que vai interferir no curso do rio. Porque, como eu conheço lá a zona rural, a propriedade, pelo menos a sede da propriedade, ela é abaixo do nível do rio, tanto abaixo da propriedade do senhor Vantuil, do Adalberto, e depois a do Nilton. Eu não sei se tem alguma parte dessa propriedade que vai interferir nesse rio no curso da água entre Vantuil e Adalberto. Eu sei que ele adquiriu, é fato, o Vinícius adquiriu a propriedade da viúva. Mas essa a sede, ela, pelo menos assim, a sede ela não se encontra no meio dessas duas propriedades. Perfeito. Como o senhor já disse, até que o senhor conhece lá a zona rural, você Sim. sabe nos explicar, e já pegando um gancho também na questão das propriedades, se Sim. todos eles, os irmãos e o pai também,
se eles moravam na mesma propriedade ou se cada um tinha a sua propriedade. Se o Baiano tinha propriedade dele, se o Vaguinho tinha propriedade dele, se o Nilton tinha propriedade dele e se o pai deles tinha outra propriedade, que seria essa sede. O senhor sabe nos explicar? Então, vamos lá. Assim, todas as propriedades eu desconheço. Eu sei que o Baiano, ele tinha um curral em um local que ele tirava leite, um pedaço seu de terra, na área de Itaiomi, lá no Divino, na parte pertencente à cidade de Itaiomi. Do lado de cá do rio, que já é pertencente a Tumiritinga, Divino, eu sei que Vaguinho também tinha um curral à beira da estrada ali, onde tirava leite. E posterior, né, mais distante um pouco, eu já não consigo me lembrar a distância, tem a sede e a fazenda do Sr. Jandir. Eu não lembro de algum desses pontos eu atribuir ao Sr. Nilton, mas eu me lembro desses pontos por causa até mesmo da dinâmica do homicídio. Me recordando, eu lembro como é que foi que aconteceu. Então, eu sei que Baiano tinha um pedaço distante do Vaguinho e Vaguinho distante do Sr. Nilton, mas cada um tinha o seu pedacinho ali onde tirava seu leite e cuidava do seu gado. Perfeito. É justamente na questão da distância que eu queria chegar. Essas propriedades, elas não ficam coladas uma na outra, são propriedades distantes. Tanto a do Vaguinho, quanto a do Baiano, quanto a do pai deles. Sim, senhor. Perfeito, perfeito. Qual que era a ligação do Vinícius com Beto Vasconcelos? O senhor chegou a investigar isso? Vinícius, ele negociava gado aqui na região, né? Ele comprava e vendia. Então, ele tinha essa relação com o Adalberto, pelo menos é que eu me recordo agora, quanto à questão desse comércio, né, de gado, né? Eu consigo me lembrar. Então, Ele negociava com o Beto diretamente? eu não me lembro, não consigo me lembrar, mas ele negociava com vários pecuaristas aqui na região. O senhor sabe dizer se ele era próximo do Beto ou não? Ele era visto com o Beto. Agora, a proximidade, eu não consigo afirmar para o senhor, assim, e até deixar bem claro, porque como esse caso já encerrou, eu não fico lembrando desses detalhes. Eu lembro dele, porque ele era aqui de Conselheiro Pena, eu lembro dele com o Beto, tanto o Vander Flávio com o Beto, mas assim, o grau de amizade eu não consigo precisar para o senhor. O senhor sabe me dizer se ele, o senhor já disse aqui, ele adquiriu a propriedade do pessoal do Baiano, não, do Jandir, onde ocorreu a chacina. O senhor sabe disso? Sim. Foi o Vinícius que adquiriu. O Vinícius. Certo. E o Vinícius, posteriormente, teve envolvido na morte de Beto, o senhor sabe me dizer isso? Eu lembro que o Vinícius ele foi preso temporariamente, mas eu não consigo me lembrar o que motivou a sua prisão à época. Mas o senhor nem se lembra se tinha alguma coisa a ver com a morte do Beto, não? Não, ele foi preso temporariamente em relação ao homicídio do Adalberto. Agora, o que motivou o pedido, a representação pela prisão, eu não consigo me lembrar o que foi, o que se apurou, que causou essa ação para que ele fosse preso. Só Sérgio, chegou ao conhecimento do senhor se o dinheiro que o Vinícius usou para comprar a fazenda do Sr. Jandir foi o Beto que arrumou esse dinheiro para o Vinícius? E logo depois o Vinícius teve envolvimento na morte do próprio Beto? Não, senhor, eu não tenho essa informação, não me lembro dessa informação, não. Perfeito. Qual que é a distância da propriedade do senhor Geraldo Dede com a propriedade onde ocorreu a chacina, do Jandir? O senhor sabe me dizer mais ou menos, assim, por alto? Doutor. Eu não consigo precisar para o senhor, não. Em torno de uns 17 a 20 quilômetros. Eu não sei se é isso tudo, não, mas eu chuto por aí. Mas não é perto, né? Não divide, não não confronta. Não. Vai ser uns 15 quilômetros a propriedade. Não passa disso, não. Eu não consigo me lembrar precisamente, não. Ô César, eu agradeço e eu queria só para finalizar, para fechar, eu já te perguntei. Então, Sim, você senhor. reafirma
que nessa chacina não tem nenhum envolvimento do Geraldo Ético que o senhor apurou? Não, senhor. Sem mais perguntas, Excelência. Agradeço a sua colaboração e também agradeço o trabalho que a Polícia Civil fez, né, independente de qualquer coisa, o trabalho que a Polícia Civil fez para elucidar esses fatos. Muito obrigado, André. Ok, então, com a palavra, o Ministério Público. Bom dia, Orcésio. Bom dia, doutor. Você falou que, segundo o que você apurou, Isso. você não constatou participação de Geraldo nessa chacina. É isso? Sim. Tá. Você foi o único investigador que atuou nessas apurações? Não, senhor. Você atuou sozinho nessas investigações? Não, senhor. As investigações foram todas conduzidas só em Conselheiro Pena? Não, senhor. Em que outros lugares as investigações foram conduzidas? As investigações foram conduzidas pelo Ministério Público e governador Valadares. Foram. O Ministério Público atuou, participou, interferiu nessas investigações? Só quer dizer em que sentido? Não, se o Ministério Público também participou da fase de investigações. Sim, sim, senhor. Participou. Inclusive. Através de que órgão, o senhor sabe? Do GAECO. O senhor sabe? O senhor pode dizer o que é o GAECO? O senhor pode dizer para os seus jurados o que é o GAECO? Sim, é um grupo de atuação contra o crime organizado. Então, o GAECO atua quando tem organização criminosa, é isso? Sim, senhor. É comum o GAECO atuar na apuração de outros crimes que não envolvam organização criminosa? Não, senhor. Então, o GAECO atua quando há uma organização criminosa. Justamente. E o GAECO atuou nesse caso? Sim, senhor. Tá. O senhor comentou também que as investigações também, elas foram conduzidas aqui pela DHPP de Belo Horizonte. O senhor confirma isso? Sim, senhor. O senhor sabe por que a DHPP de Belo Horizonte atuou nessas investigações também de um crime cometido aí na comarca de Conselheiro Pena? Sim. Primeiramente, em razão da repercussão e o grau de complexidade do caso, né? Tendo em vista a quantidade de vítimas. Então, assim, o que demandou, tendo em vista nossa falta de recurso mesmo, de pessoal, de gente, então a Delegacia Especializada de Homicídios de Belo Horizonte veio e atuou nesse caso. Tá. O senhor, no caso da chacina, o senhor atuou nas investigações do início até o fim, em todas as etapas das investigações? Não, senhor. Então, quando o senhor diz que o senhor Geraldo não participou disso, o senhor está dizendo pelo que o senhor apurou, é isso? Justamente. Tá. Deixa bem claro. O resultado de toda a apuração, de todos os envolvidos, o senhor sabe dizer aqui? Não, senhor. O senhor não sabe dizer? Tá. O senhor falou, no início do depoimento do senhor, que tinha uma organização e que o Beto tomou a frente aí nesse episódio da chacina. Sim. Que organização é essa? É uma organização voltada para cometer crimes de homicídio aqui na região, de pessoas que contrariassem o interesse da organização. Essa organização era integrada por pessoas influentes aí na região? Sim, senhor. Tá. Essa organização, pelo que o senhor, porventura, participou, o senhor pode dizer se essa organização praticou outros crimes aí na região? Outros homicídios? Sim, senhor. Vários homicídios. Vários homicídios? Vários homicídios. Tá. E o senhor participou na investigação de alguns desses outros homicídios? Sim, senhor. Agora, eu não estou falando especificamente da chacina de Tumiritinga, ao fato que está sendo julgado aqui hoje. Essa organização, pelo que o senhor apurou, o senhor sabe dizer, sabe declinar o nome de algumas das pessoas que a integravam? Sim. O senhor Geraldo, né, o Adalberto, e um fazendeiro da região de Valadares, de nome Wilson. Então, eram pessoas que nem todas residiam próximas?
Não residiam próximo. Algumas residiam em municípios distintos, é isso? Sim, senhor. O senhor Mas que tinha Geraldo, Ah. o senhor Geraldo, que o senhor falou que integra a sua organização, o senhor Geraldo é o senhor Geraldo Dedé? Geraldo Ferreira Chaves, Geraldo Dede. Tá. Ele chegou a ser condenado, o senhor sabe se ele chegou a ser condenado por outros crimes praticados por essa organização? Ah, eu não consigo me lembrar, não, doutor. Tá. O senhor sabe se ele foi condenado especificamente pelo crime de integrar a organização criminosa? Não, eu não consigo me lembrar. Se ele já foi condenado, já houve um reconhecimento da justiça pelo fato dele integrar uma organização criminosa? Não, eu não tenho conhecimento desse resultado. Tá. O senhor sabe, essa organização aí, o senhor sabe dizer, pelo que o senhor apurou em outros crimes, como eram as deliberações dessa organização? O senhor falou que o Beto integrava, o senhor Geraldo também. Era pelo que o senhor apurou, era uma pessoa só que determinava tudo, que deliberava tudo? Como funcionava isso? Segundo as informações, né, e as investigações realizadas, eles se organizavam, né, se reuniam, no intuito de decidir pela morte ou não de pessoas que fossem desafetas, no intuito de saber se isso iria impactar, né, ia trazer prejuízos ou benefícios tanto financeiros quanto políticos, né? Então, assim, pelo que o senhor apurou, a decisão, havia um chefe ou a decisão era conjunta, colegiada? conjunta. Então, na prática desses crimes, eles se reuniam e deliberavam conjuntamente, pelo que o senhor apurou? Sim, senhor. É isso? Sim, senhor. Não havia um que determinava, um que, digamos assim, fosse hierarquicamente superior aos demais? Não, senhor, não existia. Tá. O senhor sabe, agora voltando aqui para o caso da chacina, Sim. o Vander Flávio, em relação às investigações da chacina, o senhor pessoalmente se entrevistou, conversou com o Vander Flávio sobre a chacina? Não, senhor. Não. Sebastião, Não. o senhor conhece Sebastião? Acho que é Sebastião Ferreira Chaves. O senhor conhece ele? Conheceu? Sim, mas não pessoalmente. Eu transcrevi um depoimento, né, um vídeo que ele prestou na delegacia. Eu transcrevi um vídeo de um depoimento que ele prestou na delegacia de Itaiomi. Tá, mas foi o senhor transcreveu, ele prestou um depoimento na delegacia, é isso? Sim, senhor. Quando ele prestou esse depoimento, o senhor estava presente? Quem tomou o depoimento dele? Quem tomou o depoimento dele foi o doutor Alfredo, delegado titular de Itaiomi à época, e o Tá. investigador Márcio Reverte. Então, o senhor não participou pessoalmente do depoimento? Não, senhor. Tá. E o senhor, sobre essa chacina, o Sebastião, uma testemunha, o senhor chegou a se entrevistar pessoalmente com o Sebastião? Não, senhor. O senhor sabe, o senhor falou que o Sebastião, filho do senhor Geraldo, prestou Sim. um depoimento aí na delegacia de Itaiomi, e que Isso. foi ouvido pelo delegado à época lá. O senhor sabe por que ele compareceu na delegacia? Por que ele prestou esse depoimento? Qual foi o motivo? Sim, senhor. O senhor pode nos dizer, por favor? Claro. Na ocasião, houve um disparo de arma de fogo. O irmão, né, de Sebastião tentou contra ele, disparou a arma contra ele. Dois irmãos, filho do senhor Geraldo, é isso? Ambos irmãos, filho do seu Geraldo. Sim. E com base nisso, ele, desesperado, fugiu, né? Foi acionar a polícia e começou a receber ameaças. Eu não lembro se foram diretas do senhor Geraldo a ele, Sebastião, ou se foi através de uma pessoa, mas que Sebastião ficou com muito medo e temendo pela sua vida. Ele procurou a delegacia e resolveu relatar tudo que sabia a respeito do seu pai e a respeito da organização que ele integrava e das reuniões que ocorria, então, no seu estabelecimento comercial, né, que era uma casa agrícola lá no município de Capitão Andrade.
Ah, então, para entender, o Sebastião, que era filho do seu Geraldo, teve uma desavença com o irmão dele, filho do seu Geraldo também, e o irmão dele teria tirado nele, é isso? E ele procurou a polícia. Oi, o senhor está me escutando? Só um minutinho, por favor. Tá bom. Reiniciou? O senhor falou, o senhor Sebastião teve uma desavença com o irmão dele, o Geraldo, os dois filhos do Geraldo Dedé, é isso? Isso, sim, E senhor. o irmão dele teria atirado nele, aí ele procurou a polícia, foi isso? Isso. E ele, E aí? ele reportou, falou que estava sendo ameaçado? Sim, aí ele, com Ele medo, né? disse quem era o autor dessas ameaças? O próprio pai. Ele chegou a falar, isso aí o senhor está falando porque o senhor transcreveu o depoimento dele, né? Sim, senhor. Tá. O senhor se recorda do que ele falava nessa transcrição que o senhor fez? O pai estava ameaçando por quê? Porque se acontecesse alguma coisa com outro filho, né, em razão de alguma repercussão criminal, ele sofreria as consequências. E aí, com base nisso, Sebastião, temendo a atitude de seu pai, considerando Ele temia ser morto pelo pai? temia, sim, Temia? sim. E com base nisso, aí que ele delatou a organização, foi isso? Sim, ele relatou os fatos lá narrados, né, da organização e de como aconteciam as reuniões. Essas reuniões, ele falou que presenciou, elas aconteciam onde? Na sua loja agrícola, lá em Capitão Andrade. Ah, sei. Deixa eu ver aqui. Foi a partir dessa situação aí com o Sebastião que foi descoberta, ficou mais evidenciada essa organização? Acredito que sim, né? Que ajudou a compreender, né, essa estrutura, né, de organização de um conselho, né? Porque ele que mencionou, ele mencionou que as reuniões e as decisões se davam de forma conjunta, né? Eles teriam que concordar a fim de para que as ações fossem realizadas. Quando o senhor fala eles teriam que concordar, eram os membros da organização, né? Sim, senhor. Tá. E essa organização, quando era contrariado o interesse de qualquer um deles ali, a organização se reunia e deliberava sobre o que queria fazer com aquela pessoa que teria contrariado, é isso? Sim, senhor. Agora, voltando o Vander Flávio, ele delatou muitos outros crimes? Sim. Eram, em sua maioria, homicídios? Sim, senhor. Tá, e seguindo essas delações, vocês conseguiram esclarecer muitos desses crimes? Não, eu não tive contato. O que aconteceu, Excelência? Com base na delação, muitos desses inquéritos foram encaminhados para o GAECO. Então, assim, eu não tive contato. Então o senhor não participou diretamente da investigação de muitos desses crimes? Não. Alguns desses crimes eu iniciei, já tinha apontado nesses inquéritos as suspeitas de mandos, né, de integrantes dessa organização e de possíveis executores, mas não, assim, as investigações não avançavam. E aí, por conta disso, né, mesmo tendo meus relatórios lá iniciais já mencionando alguns nomes, esses inquéritos após a delação, então eles foram para o GAECO e eu não tive contato com esses inquéritos. Então, na investigação de outros crimes, já apareciam indícios da existência dessa organização? Sim, senhor. E alguns dos fatos dessa delação chegaram a se confirmar, o senhor sabe disso? Olha, doutor, pelo que eu ouvi falar, sim. Não tive acesso, né, mas pelo que eu ouvi falar, sim, que confirmou
confirmou-se boa parte das investigações já realizadas. O senhor falou que elas avançaram muito depois que o GAECO passou a investigar também? Sim, senhor. Tá. E outra coisa, o senhor sabe, o senhor falou que o senhor Sebastião esteve na delegacia e teria conversado com o delegado depois que teve um problema com o irmão dele. Sim. E que ele teria delatado, dado detalhes sobre essa organização. O senhor sabe se depois desse primeiro momento em que o senhor Sebastião esteve na delegacia, se ele sofreu algum tipo de constrangimento para se retratar? Não, eu não tenho esse conhecimento, Excelência. O senhor não sabe disso? Não, não sei. Tá. Eu não tenho mais pergunta, não. Eu agradeço muito a colaboração do senhor. Muito obrigado. Tá joia. Pelas senhoras e senhores jurados? Não, eu também não tenho perguntas. Policial, muito obrigada, viu? Está encerrado aqui o depoimento. Mais uma vez, obrigado pela cooperação. Um bom dia, um bom resto de semana. Tudo de bom para o senhor. Muito obrigada. Obrigada. Dia, Até tchau, tchau. logo. Tchau. Ah, já ligou. Senhor Reginaldo, bom dia. O senhor nos ouve? Senhor Reginaldo, bom dia. Eu pedi só o senhor para centralizar a imagem na câmera, por favor. Centralizou? Um pouquinho mais para cima. Isso, ótimo. Está ótimo, assim. Bom dia para o senhor. Bom dia a todos. Nome completo. Reginaldo Morini. Ele já apresentou o documento para você? Já? Tá, então tá certo. Senhor Reginaldo, o senhor é parente ou amigo íntimo do senhor Geraldo Ferreira Chaves, que é o Não, acusado? somente conhecido. Certo. Alguma dessas situações ou relações em relação, quanto a Vantuil de Souza Bastos, conhecido como Vantuir Martins, ou Fernando da Silva Batista, Não, com Geovano Ferreira de Andrade, Cleison Gonçalves Martins ou Walter do Nascimento? não, Alguma relação de inimizade ou desavença com Jandir Caetano dos Santos, não, Newton César dos Santos, não, Nilson Cleider dos Santos, não, Nivaldo dos Santos, não, Neide Modesto de Oliveira não, ou Adriano Ferreira de Carvalho? não. Certo. Então, eu vou tomar o compromisso do senhor de dizer apenas a verdade do que lhe for perguntado, informando que faltar com a verdade na justiça é crime de falso testemunho. Tá? A partir de agora, o senhor me ouve? Acho que ele caiu. Senhor Reginaldo? Perguntei para ele se aconteceu alguma coisa. Fala que para nós aqui estamos sem imagem, sem som. Prontinho. Senhor Reginaldo, o senhor me ouve? Sim? Ah, então tá certo. Então, continuando aqui, eu vou tomar o compromisso, então, do senhor de dizer apenas a verdade do que lhe for perguntado, informando que faltar com a verdade na justiça é crime de falso testemunho. A partir de agora, o senhor está compromissado sob as penas da lei e pode dizer
responder diretamente às perguntas que a defesa, o Ministério Público, senhoras e senhores jurados, e eventualmente eu vamos fazer. Tá? Com a palavra a defesa. Obrigado, Tá bom. excelência. Senhor Reginaldo, bom dia. Bom dia. Senhor Reginaldo, o senhor mora em qual cidade? Moro em Itaiomi. Em Itaiomi. Há quantos anos o senhor mora em Itaiomi, senhor Reginaldo? Desde quando nasci. Desde quando nasceu. Foi nascido e criado em Itaiomi. Nascido e criado em Itaiomi. O senhor conhece o senhor Geraldo Dede? Conheço. Fui prefeito da cidade, uma pessoa muito católica, uma pessoa muito cuidadosa. Tá travando aí, senhor Reginaldo. O senhor está nos ouvindo? Sim, tá com internet aqui, mas tá caindo. Está nos ouvindo, Reginaldo? Agora estou ouvindo. A internet tinha dado uma pausa. Tranquilo. Posso retornar, excelência? Obrigado. Senhor Reginaldo, então o senhor conhece o senhor Geraldo Dede? Conheço. Tá. O senhor conhece o filho dele de nome Sebastião Ferreira Chaves? Sim. Sim. Você sabe se ele tem algum apelido? É Sebastião mesmo. Sebastião mesmo. Tião. Certo. O senhor conhece o filho dele chamado Geraldo Filho? Conheço. Há quanto tempo você conhece eles? Conheço eles desde a infância. Desde a infância. Então tá jóia. Senhor Reginaldo, o senhor tem algum apelido? O senhor é conhecido por algum apelido aí em Itaiomi? Eu sou muito conhecido aqui pelo apelido, meu é Ferrugem. Ferrugem. Senhor Reginaldo, eu estou perguntando isso para o senhor, porque tem um depoimento prestado pelo senhor Sebastião Ferreira Chaves, de ID 9642483336, aonde ele cita o nome do senhor. E o senhor já teve alguma relação comercial com o senhor Sebastião? Já trabalhou para ele, já prestou serviço, ele já trabalhou para o senhor? Como que foi? Eu trabalhei para ele numa loja veterinária. O senhor trabalhou para ele. Qual era a profissão que o senhor exercia lá? Qual a atividade? Tomava conta da loja, gerente. O senhor era gerente da loja. Essa loja era o quê? Vendia o quê? Uma loja agropecuária, vendia insumo, rações, produtos para o campo. Entendi. E o senhor trabalhou lá quanto tempo, senhor Reginaldo? Trabalhei lá 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ela existe ainda, essa casa? É casa de ração, seria isso? Não existe, não. Ela já fechou. Ah, Certo. O senhor, nesse período que o senhor trabalhou nessa loja, o senhor presenciou algum tipo de reunião lá dentro dessa loja? Pessoas, fazendeiros, se encontrando lá dentro, indo para algum escritório, seja que tenha. O senhor já presenciou algo desse tipo lá nessa loja? nunca, nem escritório tinha. Ela era uma loja debaixo de uma casa, não tinha nem escritório. Era um balcão que atendia todo mundo, presencial. Entendi. O senhor consegue nos contar, assim, apontando, para demonstrar para nós como que era a estrutura física lá, já que o senhor falou que não tinha nem escritório lá? Era uma loja normal, debaixo de uma casa. Uma loja normal, vendia cela, vendia
Sal, É sal como, mineral. é como se fosse sabão. um salão? Entrava e saía. Os outros paravam, pegavam a mercadoria e ia embora. Entendi. O senhor conhece o senhor Vantuil Martins? Conheço. Conhece. O Juraci, né? O senhor conhece o Juraci? Juraci Cavalcante? Já vi falar sobre. Entendi. O senhor conhece o Vander Flávio? Não. Entendi. Esses nomes que eu falei até agora, o senhor já viu, já presenciou alguma vez essas pessoas, esses elementos juntos lá nessa loja? Nunca. Enquanto eu trabalhei lá, nunca. Entende? Qual ano, qual período que o senhor trabalhou lá, Eu acho que foi o Reginaldo? período de 2011 ao final, o início de 2013, não, até 2013, que aí eu fui embora de volta. Entendi. O senhor tomou conhecimento de uma chacina que aconteceu lá no Divino do Sul, onde eles mataram a família? Eu vi comentário, vi falar. O senhor tem conhecimento do fato, do que aconteceu? Porque é uma cidade pequena e rola muito comentário, né? Perfeito, perfeito. Na época dessa chacina, o senhor trabalhava na loja do senhor Sebastião? Trabalhava. E antes dessa chacina, na época que ela aconteceu, o senhor presenciou algum tipo de reunião entre essas pessoas que eu acabei de perguntar para o senhor, lá na loja, na porta da loja, dentro da loja? O senhor já presenciou? Nunca, eles nunca estiveram lá no período que eu trabalhei, nunca. Entendi, entendi. Senhor Reginaldo, tem uma informação aqui no processo, que o senhor Sebastião prestou um depoimento. Ele fala que o pai dele, o Geraldo Dede, teria mandado um recado através do senhor para ele. Que o Geraldo Dede teria falado o seguinte, eu vou ler para o senhor. Que ele foi que o senhor Sebastião, depois disso, foi para sua loja em Itaiomi e recebeu um recado de seu pai, que disse ao funcionário Reginaldo Morini, vulgo Ferrugem, se acontecer alguma coisa com o Geraldo Filho, eu estava morto, seria o Sebastião. Ele mandava me matar, conforme se expressa. Isso aconteceu, senhor Reginaldo? Nunca aconteceu, isso é ideia da mente dele. Nunca. O senhor passou algum recado para ele, senhor Reginaldo? Não passei, simplesmente dei conselho ele, tá entendendo? Dei O senhor conselho ele como um amigo. o senhor tomou conhecimento de uma confusão que ele arrumou com o irmão dele, com o Geraldo Filho? Vi comentário, mas não presenciei. Foi aonde essa confusão? Foi na frente da loja, mas no dia eu não estaria presente. Entendi, entendi. Mas teve o fato. O senhor, o senhor Geraldo alguma vez passou algum recado para o senhor, qualquer recado que seja, para o senhor avisar o senhor Sebastião que ele ia matar o filho dele? Nunca. O pai nunca falou isso. Entendi. Qual que era a relação do senhor Geraldo com o Sebastião? Relação de pai que Eu vou fazer o seguinte, por sugestão aqui do nosso técnico de áudio aqui, não precisa de colocar o vídeo, não. Nós já vimos o senhor, já foi filmada a sua imagem. Vamos tentar fazer só com o áudio, porque aí às vezes fica menos pesado o arquivo, a transferência de dados, então às vezes só com o som a gente evita novas interrupções. Vamos tentar dessa forma, ok? Tá bom. Preciso de ativar o seu vídeo, não, e eu devolvo a palavra à defesa. Obrigado, excelência. Senhor Reginaldo,
Só reformulando aqui, qual que era a relação entre o senhor Geraldo e o Sebastião, filho dele? Relação boa de pai para filho. Entendi. O senhor Geraldo, o senhor já presenciou ele ajudando de alguma forma o senhor Sebastião, financeira, de alguma forma, até mesmo a própria loja do Sebastião? Sim, ajudava ele, ajudou muito. Como? Financeiramente. Financeiramente, ele emprestava dinheiro, ele dava dinheiro ao Sebastião, tentava Quando, manter a quando, loja quando aberta. quando passava aperto para pagar duplicata na loja, o senhor Geraldo já pagou várias duplicatas para ele. Entendi. E era o próprio Sebastião que ia lá e pedia esse dinheiro, pedia essa ajuda, ou ele pediu o senhor para ir lá? Eu que fui lá, ele me pediu umas 2, 3 vezes. Eu que fui lá e pedi ao senhor Geraldo. O senhor que foi lá. E o senhor Geraldo alguma vez negou? Ou sempre Nunca, dispôs? nunca. Entendi, entendi. Eu vou passar a palavra para o colega, que vai continuar com o senhor que tá joia. Tá bom. Eu vou agradecer o senhor, então. Nós vamos passar a palavra para a doutora Juíza, tá joia? Obrigado, senhor Reginaldo. De nada. Então, agora eu passo a palavra ao Ministério Público. Doutor Reginaldo, bom dia. Bom dia. Em que época que o senhor deixou a loja, por favor? Eu fui embora no final de 2012 para 2013. Ele foi e fechou a loja. Eu já não estava no Brasil mais, que eu moro fora do Brasil. O senhor saiu final de 2012, 2013? No início de 2013. Tá aí um acerto, senhor. Como é que ocorreu? Oi? Me pagou normal. Pagou normal? Sim. Tá. O que o senhor pode dizer do senhor Sebastião? A pessoa do senhor Sebastião? É uma pessoa muito calada, não comenta nada, só de cabeça baixa. Não dialoga muito, não conversa muito, calado, sempre na dele, calado. Tá. O senhor falou que a certa altura do depoimento, quando os advogados perguntaram para o senhor se o senhor teria levado um recado do senhor Geraldo para o Sebastião. Não levei. Tá. O senhor falou que não levou. Ele citou aí no processo, mas nunca levei. Tá. Mas o senhor falou, na sequência, o senhor falou que o senhor deu conselho para o Sebastião. Eu falei com ele, quando eles tiveram a confusão, foi entre irmãos e irmãos. Eu falei, esquece isso, tudo é família. Tá. E depois o senhor falou também, eu até anotei aqui, que o pai nunca teria falado para o Sebastião que iria matar. Nunca. Tá, mas isso aí nunca através do Senhor, né? Através de mim. O senhor pode nunca dizer levei com esse absoluta certeza que nunca nenhuma ameaça chegou para o Sebastião? Não, nunca. Através do senhor, né? Tá, obrigado. Não. Nós temos perguntas aqui dos jurados. Primeiramente, esclarecendo que foi perguntado quem é o senhor que está acompanhando ali no sofá as declarações. É o senhor Geraldo, é o acusado, o senhor Geraldo Ferreira Chaves, lá da cidade dele, de Conselheiro Pena. Deixa eu seguir aqui. Senhor Reginaldo. Itaiomi? Itaiomi. Então, lá de Itaiomi, cidade dele. Mas a comarca é Conselheiro Pena? É comarca. Comarca de Itaiomi. Certo. Então, obrigada pelo esclarecimento. E, senhor Reginaldo, é porque na primeira hora que caiu a ligação, a filmagem aqui, o senhor estava falando que determinada pessoa era uma pessoa muito boa, católica, que já tinha sido prefeito. O senhor estava se referindo ao senhor Geraldo, o acusado? Senhor Geraldo. Porque a muito defesa católico. chamou o apelido, colocou, o apelido dele é Ded? Conhecido como prefeito, senhor Geraldo Ded. Senhor Geraldo Ded. Então, o senhor estava falando sobre ele já foi prefeito, uma pessoa muito católica. Sim, muito Aí carismático. interrompeu. O senhor ia falar mais alguma coisa?
Não, era simplesmente isso. Muito carismático. E ele está muito, pelo que a gente vê falar das pessoas, ele se encontra muito debilitado. Problemas de saúde. Uhum. O senhor sabe se os lucros da loja eram divididos com os filhos ou se era somente do pai? Isso aí eu não sei te explicar. Os filhos tinham algum interesse na participação dos lucros? Isso aí não sei te explicar. Uhum. O senhor Geraldo fazia cobrança dos pagamentos que realizava para o filho? Não, não sei te explicar. Ok. Mais perguntas? Não. Ok, eu também não tenho perguntas. Senhor Reginaldo, muito obrigada, viu? Está encerrado aqui o depoimento. Obrigado. Um bom dia, uma boa semana para o senhor, viu? Já pode desconectar. Tá bom, obrigado. Boa tarde para vocês todos. Boa tarde, bom dia. Peraí, deve ser tarde, né? Lá no fuso horário onde ele está. Perto. Doutores. Ok. Senhor Geraldo, bom dia. O senhor me ouve? Bom dia, Excelência. Joia. Vou só pedir para o pessoal colocar a imagem aqui. Só um momentinho. Prontinho. O senhor está me vendo, me ouvindo direitinho? Estou ouvindo, sim, senhora. Então, tá certo. Senhor Geraldo, nós vamos aqui realizar o interrogatório do senhor, mas antes eu vou fazer algumas perguntas de identificação do senhor. Então, eu gostaria, por favor, que o senhor me dissesse o seu nome completo, a sua data de nascimento e o nome dos seus pais. Meu nome é Geraldo Ferreira Chaves. Nasci em 8 de fevereiro de 1943. Meu pai é Deusdete Ferreira Chaves e Maria Ferreira Chaves. Certo. Estado civil do senhor? Casado. Ok. Tem filhos menores de 18 anos? Não, senhora. Ok. Escolaridade do senhor? Estudei até a 8ª série. 8ª série. Profissão? Hoje eu sou proprietário, mexo com fazenda Certo. Então, proprietário rural? rural. Ok. O senhor já teve oportunidade de conversar com a sua defesa, né, com seus advogados sobre esse caso de hoje aqui? Já sim. Ok. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, não está obrigado a se manifestar sobre qualquer ponto do processo. O silêncio do senhor não significa que o senhor está confessando nada. E o silêncio do senhor não prejudica a sua situação no processo, pois é um direito que o senhor tem. O senhor, em conversa com seus advogados, o senhor prefere responder a todas as perguntas? O senhor prefere responder a algumas perguntas? Ou o senhor vai exercer o seu direito ao silêncio? Não, eu prefiro responder, Excelência. Perfeitamente, então. Então, senhor Geraldo, esse processo aqui consta nele uma acusação em relação ao senhor de que o senhor teria sido o mandante de alguns delitos de homicídio contra a família do senhor Jandir Caetano dos Santos, e nesta empreitada criminosa que o senhor é acusado de mandante, pessoas disfarçadas de policiais civis teriam ido até a zona rural de Tumiritinga, na comarca de Conselheiro Pena. Essas pessoas teriam ido até a fazenda do seu Jandir, 3 homens vestidos com blusas pretas, com aquelas inscrições amarelas de polícia civil, teriam chegado lá, teriam dito que eram policiais civis e estavam ali para fazer uma busca e apreensão, momento em que o senhor Jandir teria dado início a uma discussão com esses homens.
o senhor Jandir estaria, ele e o filho dele, o Nivaldo, o Newton, quer dizer, estariam lá no curral da fazenda dele. Nessa hora que ele teria começado uma discussão com esses homens disfarçados de polícia civil, ele teria percebido que alguma coisa de estranho estava acontecendo, mandou que um adolescente, que era o filho da empregada lá da fazenda, um menino chamado Yuri, que ele abrisse lá o curral para que as vacas saíssem lá para o pátio, lá para o pasto. Mas acabou que o seu Jandir foi morto a tiros. O Newton, filho dele, que estava junto, conseguiu correr, não foi atingido, só ouviu os tiros. Nisso, 2 homens teriam ficado foram para a sede da fazenda, lá na sede, levado um filho do seu Jandir com um amigo da família chamado Adriano. Teriam levado essas pessoas para a sede da fazenda e lá teriam, na varanda, algemado essas 3 pessoas, mais a empregada, a senhora Neide, lá na varanda, e teriam executado essas pessoas. Nivaldo dos Santos, vulgo Baiano, Nilson dos Santos, vulgo Vaguinho, o Adriano, amigo da família Adriano Ferreira de Carvalho, e a Neide, Modesto, empregada da família. Consta aqui que alguns desses atiradores teriam recebido a promessa de que, fazendo essas execuções, eles receberiam dinheiro, e consta que o senhor teria mandado que essas execuções acontecessem por vingança, porque os filhos do senhor Jandir, eles teriam furtado gado do grupo que o senhor pertencia, que era apelidado de Irmandade. Irmandade seria um grupo de fazendeiros, de pessoas influentes da cidade, e que decidiram por executar essas pessoas, porque estaria acontecendo furto de gado. Em relação ao Adriano, amigo da família que estava lá, e a Neide, empregada, teria sido para ocultar, na verdade, os crimes contra a família, salvo engano, dos Caetano, né, que é a família do seu Jandir, conhecido como os Caetano. E como estava lá um amigo da família empregada, que teriam visto os executores para evitar ou para manter o sigilo ou o segredo sobre a identidade dos executores, teriam então matado o Adriano e a Neide para ocultar os demais homicídios contra os Caetano nessa mesma oportunidade. Em linhas gerais, aqui, essa é a acusação, essas são acusações. Então, na verdade, aqui, ao senhor, na qualidade de mandante, são atribuídos 5 homicídios qualificados consumados e uma tentativa de homicídio qualificado, que é em relação ao Newton, que foi o filho do seu Jandir, que estava lá no pasto com ele e que teria conseguido fugir na primeira investida dos elementos que foram até a fazenda para realizar essas execuções. Esses fatos aqui são verdadeiros? Essa acusação em relação ao senhor, isso aqui é verdade? Não, senhora, sou um homem honesto, correto, moro há 64 anos aqui no município de Itaiuí. Tenho uma relação não só no município, mas em diversos municípios vizinhos. Pode fazer o levantamento da minha vida, não tenho inimizade com ninguém. Graças a Deus, nunca procurei participar dessas coisas. Se me procurar dentro de uma igreja, só vai me encontrar. Se me procurar numa reunião de pessoas honestas, vai me encontrar. Mas eu nunca mexi com bandidagem, eu nunca mexi com nada errado.
Isso foi uma invenção desse filho meu, por covardia, desonestamente, que não tem nada a ver desses assuntos comigo. Graças a Deus. Sou um homem correto. Pode me levantar minha vida, que eu vim já de Abricampo com 18 anos de idade, pode fazer o levantamento da minha vida, desde o dia que eu nasci até no dia que é hoje. Eu nunca pratiquei nada de errado. Nunca. Eu sou um homem que é o seguinte, minha casa anda cheia de amigos. E a casa que eu frequento aqui é a Igreja Católica, a não ser uma visita de um amigo ou uma visita de uma pessoa que estiver enfermo. Mas eu não mexo com essas coisas. Eu não tenho participação com nada de errado. E nunca participei, não quero participar, e quero levar minha vida honestamente como eu nasci e como meu pai me deu essa orientação, deu de novo. Se Deus quiser, quero morrer desse jeito. Então, para tornar as coisas o mais claro possível, antes de mais nada, eu gostaria de saber o seguinte: o senhor conhecia a família que todo mundo chamava de Os Caetano? Conhecia, eles moravam no município de Miritinga, mas a cidade polo nossa aqui é Itaiomi, que é comarca. E tudo aqui que eles tinham que fazer, eles vinham a Itaiomi. E na época que eu fui aqui, eu fui vice-prefeito aqui por 6 anos, depois fui prefeito por 4 anos aqui, depois já passei para Capitão Andrade, fui prefeito lá durante mais 2 mandatos, 8 anos. Eu fiquei na política diretamente 18 anos. Graças a Deus, a única coisa que eu tenho aqui é amizade. E amizade com eles, toda a vida eu sei que ele era um pessoal trabalhador. Eu não tenho nada contra a família de Jandira e nunca tive. Esses fatos lá da fazenda do senhor Jandira aconteceram no dia 7 de fevereiro de 2012. O senhor ainda estava na vida pública, política, ou o senhor já tinha deixado? Já tinha deixado, eu morava na época, eu estava morando lá na minha fazenda. A fazenda do senhor situada aonde? Município Capitão Andrade. Tá. Ele tem É uma tudo a parte, mesma região, é eu isso? tenho uma parte que pertence ao Capitão Andrade e a outra do Miritinga. Ah, tá. Então são cidades limítrofes. É. Entendi. Aí o senhor disse que conhecia. O senhor conhecia o senhor Jandir e os filhos dele? O Nivaldo, o Nilson e o Newton? Eu conheci por apelido, Vaguinho, Baiano Isso. e o Jandir. Certo. Então, esse conhecimento que o senhor tinha com eles, era um conhecimento superficial, um conhecimento um pouco mais próximo ou muito próximo? Não, todas as vezes que nós encontrávamos, é aquela amizade, como diz o outro, uma tranquilidade, graças a Deus, toda a vida eu tive. Eu sei que nunca tive problema nenhum com eles, e nunca tive problema nenhum nem com eles e nem com ninguém aqui no município de Itaiomi. A divergência que a gente tem aqui em Itaiomi é que eu fui político, você sabe, quem é político tem aqueles que é adversário, mas não amigo, não inimigo. Eu tenho adversário, mas não inimigo. O senhor sempre exerceu atividade como proprietário rural? Sempre teve sua terra com as suas atividades rurais? Eu fui nascido mexendo em propriedade rural, junto com meu pai. Depois adquiri a minha. E, graças a Deus, até hoje eu mexo com isso. E quais são as principais atividades rurais do senhor? É pecuária? É algum tipo de plantação? De tudo eu faço um pouco. Eu planto milho, eu planto uma horta lá para a gente ter uma verdura, e eu tiro um leitinho, eu engordo uns bezerros para poder vender uns boi. É isso que é minha vida. O senhor Jandir, ele também era. O que ele fazia na fazenda dele era também mais ou menos um pouco de tudo? O Jandir, quando eu conheci ele, no princípio, ele não tinha terra, não. Depois ele trabalhava numa fazenda lá vizinha. Depois ele adquiriu, comprou essa terra lá embaixo, lá no município de Tumiritinga.
Quanto tempo antes de morrer que ele comprou essa terra lá perto? Os anos não sei não, mas deve ser mais ou menos Mas já tinha uns bons anos que ele tinha a fazenda quando ele foi assassinado? Já tinha uns bons anos que ele era... mais ou menos devia ter uns 8 a 10 anos por aí. Entendi. Ele já estava lá. As cidades são limítrofes, mas a propriedade rural do senhor faz ou fazia limite com a dele? Nossa, 35 quilômetros de distância uma da outra. Distância, tá. Ok, porque a gente precisa ter esse conhecimento também geográfico, né? Aqui em Belo Horizonte, que né, os jurados estão aqui de Belo Horizonte, então a gente precisa ter um conhecimento aqui Isso aí eu estou falando. dessa geografia. Isso aí eu estou falando, se quiser, eu posso até mandar para a senhora aí a Não, é só mesmo para distância a gente ter essa visão mesmo geral aqui. Por acaso, o senhor conhecia esse amigo da família que estava lá na hora que as pessoas foram mortas, o Adriano Ferreira de Carvalho? O senhor sabe quem que é esse cidadão? Nunca vi na minha vida. E o senhor conhecia também da dona Neide, que era a empregada doméstica, a Neide Modesto de Oliveira? Também não, senhora. Conheci também não. Não conhecia ela também não. Certo. Não. O senhor conhecia, ou conhece, né, os homens que são apontados como os atiradores ou os intermediários que contrataram os atiradores? Fernando da Silva Batista, Geovano Ferreira de Andrade. Estou vendo falar agora que o senhor está me falando, mas sem conhecimento nenhum dessas pessoas. Cleison Gonçalves Martins, Walter do Nascimento. Nunca ouviu falar disso. Nunca ouviu falar dessas pessoas. Não. O senhor conhecia um senhor chamado Vander Flávio Moreira Teixeira? Nunca vi falar nesse homem. Nunca conheci. Vi falar nele depois que ele me fez essa delação premiada que ele fez, que ele colocou meu nome aí por falsidade. Mas o senhor sabe qual motivo, qual motivo ele fez levantou isso? contra mim, que eu nunca vi ele na vida. Ele tinha alguma coisa contra o senhor? Nunca vi ele na vida. Entendi. E Adalberto Ramos Prado, conhecido como Beto Vasconcelos? Vi ele umas 2 vezes ou 3 só, nunca vi mais. E tanto o Vander Flávio quanto o Beto Vasconcelos também eram produtores rurais, também tinham propriedade, o senhor sabe? O Beto, eu sei que ele era um fazendeiro de muitas terras no município de Conselheiro Pena, que o boato corria, que ele comprava boi nessa região tudo aqui, foi presidente da cooperativa. Ele era um homem que dominava lá aqueles comércios, aquelas coisas lá no Conselheiro Pena, que é o boato que ocorria na época era esse. E o senhor já teve algum desentendimento com ele, seja de ordem política, seja por questão de terra, questão de compra, contrato, alguma desavença com ele? Nunca vendi, nunca comprei nada dele. Em relação ao Vander Flávio, o senhor sabe se ele era produtor rural, se ele tinha terra, se não era, se ele era... Não, eu vi falar que eu tinha fazenda no Pará. No Pará. No Pará, eu vi fazenda que ele tinha fazenda no Pará, e na época eu vi falar que o Beto tinha lá 800 boi com ele lá de meia. É isso que eu vi falar. Mas isso aconteceu, tudo que eu vi falar, isso depois que aconteceu a morte do Beto lá. Depois que o Beto morreu, é que o senhor ficou sabendo dessas coisas. Certo. O Vander, o senhor disse que ficou sabendo que o Vander teria fazenda no Pará, mas qual que era a ligação do Vander Flávio com essa região aí do Conselheiro Pena? O comentário... Assim, ele era nascido em alguma das cidades aí próximas? Ele era de Conselheiro Pena. Os pais dele eram aqui do município de Itaiumi, a mãe dele. Mas ele eu nunca vi na vida. Assim que a mãe dele casou, mudou para Conselheiro Pena, lá ganhou esse menino lá, e lá ele cresceu, e eu nunca vi esse Wander na minha vida. Entendi. No inicinho da fala do senhor, o senhor falou assim,
esse negócio todo é coisa que o meu menino fez para vingar. Então, vamos primeiro dar o nome. Qual menino do senhor? O senhor está se referindo a um filho do senhor? É o Sebastião. O Sebastião foi um menino seguinte, que eu fiz tudo na vida para ele. Ultimamente, ele não combina com nenhum irmão. Nenhum irmão combina com ele. Eles têm 6 irmãos, São não quantos? combina Isso com que eu queria ninguém. saber. São quantos? São 6 irmãos? 6 irmãos, não combina com ninguém. Deu Certo. prejuízo a todo mundo. Todo mundo. Que tipo de prejuízo? Ó, eu coloquei ele em 70 alqueires de terra, coloquei 200 cabeças de boi lá na terra para ele, na época. Ele já acabou com essas terras tudo, acabou com esse gado, acabou com a loja que eu ajudei ele a montar. Dos filhos do senhor, ele é ou o mais novo ou o mais velho, ou está entre o mais novo e o mais velho? Ele é o terceiro. Ele é o terceiro. E Terceiro. ele sempre morou aí na Não, cidade? ele morou aqui tem mais ou menos uns 18 anos, que com 16 anos ele engravidou aqui uma prima dele, e depois ele foi embora para os Estados Unidos e ficou lá a temporada. Entendi. E em que momento que houve essa situação que o senhor atribui a ele querer vingar essa situação? Qual situação que teria sido essa? Porque ele arrumou uma briga com o irmão dele. Qual que é o nome do irmão dele? O irmão dele é Geraldo Filho. Então ele arrumou uma briga com o Geraldo Filho. Briga de quê? Ó, eles dois colocaram uma loja sociedade. Na época eu falei com o meu menino mais novo, o Geraldo Filho, para não colocar a loja de sociedade com eles. Colocaram a loja. Assim que colocaram a loja, começou a ter dificuldade financeira para poder montar uma loja. A loja era de quê? Hein? Loja Essa loja era... veterinária. Tá. Aí começou a buscar dinheiro emprestado lá em casa. Precisava de dinheiro, ia lá e buscava. Buscava dinheiro e eu nunca cobrei dinheiro. E aí foi juntando. Eu sei que eles me pegaram lá na época, foi na época lá uns 300 mil reais. Isso foi mais ou menos quando? Assim que eles abriram a loja. O senhor lembra mais ou menos? Em termos de ano, mais ou menos? Acho que foi 1911, 1912, por aí. 2011, 2012. Mais ou menos. Foi na época que eles tinham a loja lá no Capitão Andrade. Aí, depois ele resolveu abrir outra loja. Dividiu a loja. Deixou o irmão mais novo, o menino mais novo lá, que é o Geraldo Filho, na matriz, e abriu uma outra loja em Itaiomi. E ele fez aí de Itaiomi ficou com quem? Com o Sebastião. Tá. Aí o Sebastião tinha comprado 1.000 sacos de semente de capim. Esse 1.000 sacos de semente de capim era para ser para as duas lojas. Era para deixar 500 sacos lá em Capitão Andrade e trazer 500 sacos para Itaiomi. E quem assinou os cheques todos na época, que o Geraldo Filho que ficou sem responsável a loja. A loja era aberta em nome dele. Ele emitiu os cheques todos predatados para o dono da empresa que vendeu a o Geraldo Filho é que emitiu o cheque. Emitiu o cheque. Aí, ele carregou a semente toda para Itaiomi. E o Sebastião. O Sebastião. E o Geraldo Filho não pagou lá umas 2 ou 3 prestações da semente. Depois ele virou para mim e falou: pai, eu não vou pagar mais não, porque ele tirou a semente toda e trouxe para Itaiomi. Aí eu conversei com o Sebastião e falei: eu não tenho nada com isso não sei o que tem. Eu falei: tá bom, então eu vou pagar. Aí eu falei com o Geraldo Filho: eu vou pagar, Geraldo Filho, esse tempo para poder não entrar em atrito. Ele falou: pai, não precisa pagar não, porque eu tenho uma caminhonete aqui que nós não estamos precisando dela. Eu vou vender a caminhonete, que ela é da loja. Eu vou vender a caminhonete eu que assino o documento dela, que tem meu nome. E vou pagar essa conta. Ele vendeu a caminhonete. Assim que vendeu a caminhonete num dia, no outro dia o Sebastião foi lá para a loja dele, chegou lá e foi bater nele. Começou a dar umas pancadas nele lá dentro da loja. Facada? Bater nele. Ele bateu nele umas 3 vezes quando ele estava novo.
Mas eu não, isso é problema de irmão lá com irmão, eu nunca entrei no meio. Mas aí, nesse dia, e ele saiu para fora e pegou uma pedra e começou a amassar uma caminhonete do Geraldo Filho que estava na porta da loja. O Geraldo Filho passou a mão no revólver, chegou e deu um tiro para cima, aí ele correu. Ele correu e o Geraldo Filho também saiu fora, porque tinha dado um tiro lá na praça para poder não ser preso e tal, e ele de menor. Menor de Aí idade? eu- 18? Hein? Era menor de 18? É 18. Aí eu peguei na época e Então busquei a loja estava em nome de quem? Legalmente falando, nos documentos, nas coisas em todas. nome do Geraldo Filho. A loja foi aberta em nome do Geraldo Filho. Ele era emancipado? Ele É. abriu a loja de sócio lá, eu não fiquei sabendo na época se era emancipado Mas ou ele não. era menor de idade? Eu acredito que sim, 18 anos por aí que tinha. Ah, tá. Uhum. Aí, não, pode seguir, pode seguir. Só que o senhor falou que ele era menor. Pois é, mas aí eles arrumou essa briga, né? Vender a caminhonete. O Tião achou ruim, foi lá e fez essa coisa que fez. Mas essa coisa que o senhor fala é o quê? É falar que o senhor é que tinha mandado matar o pessoal dos Caetano? Essa é o seguinte, eu busquei o Geraldo Filho e trouxe ele cá no delegado e entreguei o revólver na época. Aí ele não ficou satisfeito, achando que eu estava dando cobertura para o Geraldo Filho, Mas protegendo o o Geraldo senhor Filho. entregando ele para o delegado, ele achou que o senhor estava cobertando? Achou que eu estava cobertando. Hum. Aí, nessas alturas, ele arrumou, ele tinha uma mulher que morava com ela, que trabalhava num fórum aí, numa comarca, não sei aonde aí. Instruiu ele a fazer essa denúncia contra mim, A mulher do Sebastião. o Sebastião. Nessas alturas, ele deu essa denúncia aí, falou o que quis, pôs amigo meu e outros amigos nessas coisas aí, coisa que nunca aconteceu na minha vida e nem na vida dos meus amigos que citou. Entendi. E o senhor, por acaso, sabe se o Sebastião ou essa esposa dele, mulher dele, se eles tinham alguma ligação com o pessoal do Beto Vasconcelos, do Vander Flávio, alguma coisa assim? Tinha ligação com Eles ninguém, eram não. inimigos dele, ou até foram mencionados aqui outros nomes, Vantuil, Juraci. Não, Sebastião ele não tinha ligação com esse povo e nem conhecimento com essa gente, não. Ele era um cara até calado e tem um problema que ele é o seguinte, igual eu falei com a senhora, ele já deu prejuízo à família toda, toda. Não tem um filho que não deu prejuízo até hoje. Todo Essa confusão que eles tiveram por causa das sacas de semente, só se o senhor lembrar, claro, ela aconteceu antes ou depois das mortes lá, do assassinato do pessoal do seu Jandir? isso aí aconteceu, foi. Não lembro da época que Não, foi. é só se o Eu senhor sei lembrar. que eu não, a data certinha eu não lembro, não. Mas eu acredito que já tinha acontecido essas coisas lá. Na Dessa- época que aconteceu, né, esse episódio que depois o pessoal começou a chamar de chacina de Tumiritinga, chegou para o senhor notícia de quem, então, né, o senhor disse que não foi o senhor, isso foi uma vingança do seu filho, mas chegou para o senhor a notícia de quem estaria envolvido e por quê? O boato correu na época do Beto. E do Beto Vasconcelos. Do Beto Vasconcelos e do Wanda. Sei. Claro. E o motivo Mas seria o quê? o motivo lá era negócio de furto na fazenda do Beto e daqueles pessoal lá pro lado do Conselho de Pena. Entendi. E em relação
a Beto e Wander, o senhor nem conhecia direito. Não, Não senhora. tinha muita relação com eles, pri- não. Principalmente o Wanda. Esse Wanda Flávio eu nunca via na vida. Inimizade, rixa, Não contrato tem não cumprido, nada. nada. Nunca negociei com eles, nunca vendi, nunca comprei. Entende? E quando o senhor tomou conhecimento de que o senhor estava sendo apontado como o mandante da chacina de Tumiritinga? Ô, minha senhora, a única coisa que eu posso fazer é lamentar essa situação Eu estou pensando, de- quando da que chegou para o pessoa, senhor? Quando da que o senhor pessoa. soube que o senhor estava sendo acusado? Quando que... É desse filho meu fazer isso comigo que fez, que eu acredito que todos os pais, ninguém tem vontade de ter um filho igual a esse, fazer com o pai o que ele fez comigo. Como pai ou como mãe. Ninguém quer que tenha um filho como esse. O senhor chegou a conversar com ele ou a confrontá-lo mesmo, de por que que ele... Falar com ele, que é isso, estou sabendo que você está falando que sou eu, o que está acontecendo? O senhor chegou até essa conversa ou não? Não teve oportunidade ou não quis? Dessa época para cá, ele nunca mais conversou comigo. E Nunca tem mais ele quanto conversou. tempo que ele se mudou aí da região? Deve ter mais ou menos. Ele deve ter uns 5 anos, mais ou menos, que ele saiu daqui. Ele saiu da região. E desde então o senhor não tem contato mais com ele? Não, ele não conversa comigo e nem com os irmãos. Entendi. Então, o que o boato na época é que quem estaria por trás dessa chacina seriam Wander Flávio e Beto Vasconcelos, e que a questão seria por negociação, negócio de gado, é isso? É negócio de furto de boi lá e arma de Furto fogo, de- uns trem pra lá. E um trem que eu não tive conhecimento também correto, não. Informação de boatos que correram. Nessa época que teve a chacina lá, o senhor morava aonde? Eu morava na minha terra, lá na minha fazenda, no Capitão Andrade. Em Capitão Andrade. É. E nessa época, o Wander Flávio, ele morava aonde? Eu não conhecia Mas Wanda a Flávio. notícia, nem sabia. A família dele, então, os pais Nem dele, sabia. lá em Eu vi, Conselheiro Pena mesmo? eu vi falar em Wanda Flávio, Sua Excelência. Eu vi falar em Wanda Flávio depois que aconteceu essas mortes lá. Tá. E o Wanda Flávio fez essa delação contra nós e colocou meu nome no meio. E dessa vez que eu fiquei conhecendo, sabendo o nome do Wanda Flávio. Antes eu não sabia, não. E chegou para o senhor alguma notícia no sentido de qual o interesse do Wander Flávio de implicar o senhor nessa situação? Ó, ele colocou 42 pessoas na delação premiada que ele fez, para ele livrar da cadeia dele. Entendi. Ele fez E essa dentre essas delação pessoas, ele premiada para colocou... poder ficar livre lá da cadeia dele, como ficou. Na época foi solto. Foi para isso que ele fez. Pois prejudicou tanta gente, tantos amigos, que até hoje está sendo prejudicado por causa de falsidade desse homem, que Deus levou. E eu acho que eu já perguntei, mas eu esqueci, o senhor me desculpa se eu estiver repetindo a pergunta. O senhor sabe se o Sebastião conhecia o Wander Flávio? Eu acredito que não, senhora. Entendi. Deixa eu ver aqui. O senhor já disse que não conhecia, né? O Adriano, que era o amigo, a Neide, que era trabalhadora lá. Ok, então. O senhor, na sua vida pública, né, como político, o senhor teve atuação política em mais de um município, em um só? Qual que foi essa trajetória do senhor? Olha, em primeiro lugar, foi aqui em Itaiomi. Aí, Itaiomi, o senhor foi vice-prefeito, né, que o senhor falou? Eu fui vice-prefeito e depois fui prefeito. Uhum. O primeiro mandato foi aquele mandato de 6 anos, depois eu fui no mandato de 4 anos, quer dizer que eu fiquei 10 anos aqui na política em Itaiomi. Aí eu emancipei o município de Capitão Andrade
Ah, tá. Aí depois eu fui para lá e administrei lá por 8 anos também. Ah, tá, entendi. Então, com a emancipação de Capitão Andrade, que pertencia então a Itaiomi, é isso? É, Aí o senhor ficou mais 8 anos em Capitão Andrade, certo? Desses nomes que nós falamos aqui, Vander Flávio, Adalberto, Juraci, algum deles tinha alguma implicação política na região? não, senhor. Aqui Não, no município de Itaiomi, Capitão Andrade, não. não. Certo. Ok. Então, senhor Geraldo, se eu falar alguma coisa que é errado, por favor, me corrija, mas o senhor está afirmando hoje aqui que o senhor nega que tenha qualquer envolvimento com a chacina de Tumiritinga. Eu posso provar isso para a senhora e com toda a sociedade do município de Itaiomi. Todo mundo aqui sabe disso, que isso é mentira. Isso é invenção do Wanda Flávio e do meu filho, que me usou essa maior covardia comigo, que eu não desejo que nem um pai nem uma mãe tenham um filho desse, para fazer isso com eles. Tem alguma outra afirmação, alguma outra declaração que o senhor deseja que fique gravada e registrada aqui nesse processo? O meu desejo é que eu pudesse sair de dentro da minha casa e, pelo menos, ir lá na minha terra ver o que está acontecendo. Que hoje eu estou aqui preso dentro de casa, com problema de saúde, já passei por 2 cirurgias, e hoje é o seguinte, estou indebilitado, mas ao menos visitar a minha propriedade, eu tinha vontade de fazer isso. E hoje estou em possibilidade de até sair na rua, até de participar de uma missa na igreja. Ok, está aqui registrado e agora eu vou passar a palavra ao Ministério Público, doutor Carlos. Pois não. Licença, um cara, eu vou no banheiro. Falar qualquer coisa, fui no banheiro. Espera ali. Senhor Geraldo, o senhor está me escutando? Ele deu. Senhor Geraldo, bom dia. Bom dia, doutor. Eu desculpo que eu tive que ir ao banheiro. Não tem problema, não. Só lembrando ao senhor aí, tá, que o senhor não está obrigado a responder as minhas perguntas, se não quiser, viu? Eu só tenho 2 perguntas para o senhor. O senhor falou que está preso dentro de casa por problemas de saúde. O senhor está preso só por conta de problemas de saúde ou o senhor se encontra em prisão domiciliar? Eu encontro em prisão domiciliar. Tá. A outra pergunta que eu tenho para o senhor, e a última, é se essa prisão domiciliar é decorrente de condenação criminal. Foi decorrente dessa denúncia farsa que meu filho fez. Tá. Eu não tenho mais pergunta para o senhor, não. Muito obrigado, senhor Geraldo. Ok. Pela defesa. Excelência. Senhor Geraldo, bom dia. Bom dia. Essa condenação que o senhor citou, ela está em recurso no tribunal? Eu acredito que sim, que eu entreguei para os meus advogados recorrer. Perfeito. Geraldo, bom dia. Bom dia. O senhor falou sobre a relação do Tião com os irmãos, disse que ele não combina com os irmãos. E a mãe dele? Ó, tem época que combina, tem época que não combina. Eu não sei, porque tem muitos anos que eles não entram em contato comigo. Entendeu? Mas ele já teve atrito com a mãe dele? E muitas vezes, ele conseguiu vender a parte de herança antecipada antes da mãe dele falecer, já conseguiu vender a parte da herança dele. Certo. O senhor é separado da mãe dele, né? Só tem Estou outra separado. Quando da separação, o Tião optou por morar com o senhor ou com a mãe dele? Olha, eles moraram um tempo comigo, depois morou com a mãe dele, morou comigo, mas mais morou comigo do que com a mãe dele. Depois eles foram para os Estados Unidos e ficou por lá. Entendeu? O senhor sabe me dizer quantos filhos o Tião tem? O Tião tem, me parece que é 7 filhos com 7 mulheres. Certo.
O senhor foi no velório da família do Jandir? Fui. As outras perguntas parece que a Emerentíssima já fez. Sobre a empresa. O senhor é sócio dessa empresa da Casa Veterinária ou o senhor só ajudava eles financeiramente? Só ajudei financeiramente. Nunca fui sócio deles, não. Sem mais perguntas, Excelência. Senhoras e senhores jurados, alguém tem alguma pergunta? Acho que ali no fundo. Ah, não, então eu que vi errado. Então, tá certo. Então, vamos encerrar aqui o interrogatório. Senhor Geraldo, muito obrigada. Nós vamos encerrar aqui o interrogatório, mas o senhor desejando, o senhor pode acompanhar daí os debates orais, tá? Que não serão gravados, mas serão transmitidos, se o senhor assim o desejar. O senhor pode encaminhar aqui para a nossa equipe. Fica ao critério do senhor. Se o senhor preferir, não tem problema também, ok? Não, eu prefiro acompanhar, sim, senhora. E eu agradeço também, que Deus ajude e que dê tudo certo. Então, tá certo. Uma boa tarde para o senhor. Para a senhora também. Uma boa tarde. Muito obrigado. Ok. Antes de passar a palavra ao Ministério Público, gostaria de saber se alguém deseja ir ao banheiro, jogar uma água no rosto, ou se nós podemos tocar aqui. Pode tocar que eu já fui ao banheiro. Obrigado. Tá certo, então, muito obrigada. Perfeitamente. Senhor Geraldo, só uma explicação técnica aqui, para a gente poder colocar todos os depoimentos no processo, eu vou precisar de encerrar esse nosso contato audiovisual aqui, mas nós vamos mandar um novo link a partir desse, vai fazer igualzinho fez com esse, é só para a gente já poder começar a colocar os depoimentos dentro do processo eletrônico. Então, nós vamos encerrar aqui, mas já vamos mandar outro link para o senhor, ok? Ok, obrigado. Tá certo. Perfeitamente. O senhor não pode interferir durante os trabalhos, mas nós vamos tirar o som. Então, tá certo. Já chega um novo link aí. Muito obrigada. Ok, muito obrigado.